Olha, a Corte Especial do STJ acaba de fixar uma tese fundamental sobre dano moral em casos de violência doméstica. E esse julgamento, ele vai cair muito em concurso. Então, preste muito atenção. Em resumo, o STJ disse que o dano moral decorrente de um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza in re ipsa. Traduzindo, o dano é presumido, não precisa provar o sofrimento, basta provar o fato gerador do dano, do abalo emocional. Queridos amigos, vamos trabalhar esse caso, um caso bem sensível, né? Mas de fato do ponto de vista jurídico, né? Para fins de concurso, como é que isso aqui pode cair? Eu me chamo Felipe Duque, sou seu professor aqui de Direito, né? Aqui de Estratégia Carreira Jurídica, mas eu preciso que você se inscreva aqui no canal, que você acompanhe nosso lançamento no dia 2 de janeiro, né? Esse é um lançamento sensacional, né? A gente está preparando aí coisas fantásticas, né? Para que você aproveite esse período promocional em 2026 para estudar conosco e também para aproveitar esses vídeos que nós publicamos aqui gratuitamente com muito conhecimento, feito esse caso aqui que eu quero trabalhar com os senhores. Olha, então o STJ, ele decide que o dano moral decorrente de violência doméstica e familiar tem natureza in re ipsa. E mais, tá? Ele disse que essa indenização, obviamente, por ser dano moral, ela tem essa dupla finalidade. Você quer punir um ato ilícito e você quer compensar a vítima. Isso foi decidido numa ação penal 1079, relatada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Professor, qual foi o caso concreto? O caso concreto envolveu um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que ele foi condenado por lesão corporal em um contexto de violência doméstica. Os fatos que constam, né, no inteiro teor, é um voto bem extenso, teve citação oral, tem um vídeo no YouTube muito grande, né, sobre isso. Ele diz o seguinte, que no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 9 horas da noite, em Igaraçu, Pernambuco, o desembargador, ele foi até a casa da sogra buscar um celular que estava no carro da família. E aí, o detalhe importante diz que a vítima flagra o réu dentro desse carro, pegando esse aparelho de telefone celular que estava escondido no painel do veículo. E esse celular, ele era usado para gravar as conversas dela, né? Ou seja, o réu, ele usava gravadores e câmeras para vigilância, né, digamos assim, do que ia acontecer. E aí, quando a vítima tenta tomar esse celular, houve ali uma discussão, né? Ela parece que joga dois aparelhos contra o muro, e nesse momento o desembargador agrediu a vítima, né, com apertos no braço, torção nas mãos e também arranhões. E aí tem no inteiro teor do voto que o laudo pericial confirmou a escoriação, né, na mão esquerda, escoriação na perna, né? Alguns danos ali na vítima. E também duas testemunhas presenciais, dizendo que o irmão e a mãe da vítima confirmaram que viram o réu apertar os braços dela com força, deixando marcas vermelhas. Tá, professor, qual é o grande dado crucial do contexto aqui que importa? O dado crucial é dizer, no voto do STJ, que esse relacionamento ele dura 25 anos. E ele fala, olha, a vítima tinha 15 anos quando conheceu o réu. E o réu tinha 38 anos, era juiz de direito, no mesmo dia que se conheceram, né? Houve ali relações, depois, 15 dias depois, a vítima já estava morando, né, com o réu, e a denúncia narra um histórico de violência física, psicológica e sexual durante os 25 anos. E até uma das ministras faz essa pergunta, fala, poxa, por que a pessoa ficou tanto tempo calada? E aí, 3 fatores que o STJ destacou, especialmente nesses casos de violência doméstica, falando, olha, geralmente a tenra idade, né, ou seja, começaram quando era muito novo, tinha 15 anos quando iniciou a união estável. Segundo, havia nesses casos até um certo temor reverencial, porque o réu usava a condição de juiz, né, para subjugar a vítima. E também o terceiro fator, que é muito comum nesses casos, que é a dependência econômica, não só dela, né, da vítima, mas também até da própria família. E aí o réu narra que ele constrói, né, a casa da sogra, que ele cria um certo espaço de dependência econômica e, de certo modo, ele mostra que alguns danos psicológicos foram muito intensos, inclusive depois da separação. Tá, professor, mas o que foi que o STJ decidiu aqui nesse caso que importa? Eu só falei o contexto porque o ministro, né, relator, ele partiu do tema 983 da terceira seção do STJ. E esse tema, ele já dizia que é possível você fixar uma indenização mínima por dano moral em violência doméstica quando há pedido expresso, ainda que sem valor e independentemente de instrução probatória específica. Mas a Corte Especial, ela foi além nesse caso que nós estamos comentando. Por quê? Porque ele estabeleceu que o dano moral, ele é incontestável, porque ele decorre
diretamente do ato ofensivo tipificado no artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Então, citando o voto do relator, ele diz justamente isso, olha, o dano moral suportado pela vítima é inconteste, porque deriva do próprio ato ofensivo, dizendo que sua natureza é de dano presumido, ou seja, de in re ipsa, de tal modo que quando você prova o fato gerador da dor, do abalo emocional, desse sofrimento, você já está demonstrando que isso aqui por si só já é dano moral. Então a lógica que o STJ quis dizer é como se fosse o seguinte: se você provou uma lesão corporal em um contexto de violência doméstica, você já provou que existe dano moral. É uma consequência natural. Essa base legal, ela parte do artigo 91, inciso 1º do Código Penal, do artigo 387, inciso 4 do CPP e também combinado com esse tema 983 do STJ. E aqui, obviamente, citando os critérios básicos de fixação dos danos morais, né? Isso vale tanto para demandas cíveis como para demandas penais, mas lembrando que o STJ estabeleceu que esse valor deve ser razoável. E razoável, sendo algo que é adequado, que é necessário e proporcional, ele falou, o juiz tem que considerar 5 requisitos. Primeiro, reprovabilidade da conduta. Segundo, intensidade e duração do sofrimento. Terceiro, capacidade econômica do causador do dano. Quarto, condições sociais da vítima. E 5, as peculiaridades do caso. E aqui, basicamente, ele disse que você precisa perceber que o valor, quando esses casos de violência doméstica, não pode ignorar também a vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima. E, basicamente, trazendo trechos do voto do relator, aqui ele falou dos laudos, da culpabilidade elevada do réu, né, pela questão de escolaridade, pelo cargo exercido e também pela capacidade econômica. E fixou o valor de R$30 mil nesse caso concreto. Por fim, até tratando de um caso que são pontos específicos, mas sobre provas, né, esse julgamento foi marcado também porque o STJ disse algumas coisas muito importantes. Primeiro ponto, a palavra da vítima, ela tem um valor probatório diferenciado em casos de violência doméstica. Por quê? Porque, segundo o STJ, esses crimes são praticados na clandestinidade, ou seja, sem testemunhas, geralmente dentro de um ambiente doméstico. Então, quando você tem a palavra da vítima, que são corroborados por outros elementos, por exemplo, um laudo pericial, por exemplo, uma testemunha ou um laudo psicossocial, isso pode fundamentar a condenação. Um outro ponto processual importante foi que o STJ, ele manteve a competência de julgar esse caso, mesmo o crime não tendo uma relação com o cargo. Porque note, o réu, ele era desembargador. E o STJ fundamentou na questão de ordem, na ação penal 878, decidiu ali que se julga desembargador mesmo em crime sem relação com o cargo para garantir a imparcialidade. A fundamentação do STJ é que um juiz de primeiro grau vinculado ao mesmo tribunal não teria uma isenção para julgar um desembargador. Então, reiterando aqui, né, o que é importante para concurso público. Primeiro, o entendimento sobre dano moral in re ipsa, em caso de violência doméstica, provou o fato, provou o dano. Segundo, os critérios claros de fixação do valor indenizatório, considerando a vulnerabilidade para tentar garantir essa igualdade material de gênero. Terceiro, a reafirmação da Lei Maria da Penha também como marco interpretativo, né, analisando lá o artigo 129, parágrafo 9, de acordo com a Lei Maria da Penha. Quarto, confirmando que é presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da vítima em caso de violência doméstica, não precisa demonstrar caso a caso. E quinto, essa questão relacionada à palavra da vítima ter um valor diferenciado quando corroborado por os outros elementos probatórios. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse caso, interpretação aqui apenas para fins de concurso, mas guarda-se que vai cair muito dano moral in re ipsa nesses casos relacionados à violência doméstica. Espero que você possa comentar aqui se gostou desse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e vamos lá.